entre vós não deveis ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Paz e graça, meu irmão, minha irmã. Israel de Freitas com mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, 29 de maio de 2024, a palavra está em Marcos 10, 32 ao 45. Hoje, Marcos narra para nós a atitude de dois discípulos ao questionar Jesus sobre estar sentado à direita dele no céu. Marcos narra que Jesus vai caminhando em direção de Jerusalém com os discípulos. A palavra diz que os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás com medo. Jesus vai falando para eles de tudo que vai acontecer lá em Jerusalém, que o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes, aos doutores da lei, eles os condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Ele vai falando isso, vão zombar dele, vão cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. Só que após 3 dias, ele ressuscitará. Então, quando Jesus vai falando isso para os discípulos, o coração deles fica angustiado, eles ficam com medo, eles ficam apavorados. Só que, diante desse contexto, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, foram até Jesus e fizeram o seguinte pedido. Jesus disse, Jesus, podemos vos fazer um pedido? E Jesus disse, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixe-nos sentar à tua direita, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiverem na tua glória. Jesus olha para eles e diz assim, vocês não sabem o que pedis. E aí ele faz 2 perguntas para eles. Vós, por acaso, podeis beber o cálice que eu beber? Podeis ser batizado no mesmo batismo que eu for batizado? E eles dizem assim, sim, podemos. Vós bebereis o cálice que eu devo beber, diz Jesus. Vós sereis batizados com o mesmo batismo que eu devo ser batizado, mas não depende de mim. Conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda é para aqueles a quem foi reservado. Olha a resposta de Jesus. Mas não termina aí, porque os outros 10 discípulos ficaram furiosos com a atitude de Tiago e João. Revoltados, porque foi um gesto de egoísmo, foi um gesto de querer ser melhor do que os outros 10. Por isso, quando Jesus viu aquela discussão, eles conversando ali, dessa forma, Jesus chama e diz assim, sabeis que o chefe das nações as oprime e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deveis ser assim. Olha o que diz Jesus. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Esses 2 discípulos não tinham noção do que estavam pedindo. Jesus diz, vocês não sabeis o que pedis. Meu irmão e minha irmã, a palavra nos diz que enquanto maior é o meu chamado, enquanto maior é o meu cargo,
mas servo de todos eu tenho que me tornar. O grande problema aqui é que estes dois discípulos pensaram apenas em si e não olhou o outro. O servo é aquele que sempre olha o outro, que preocupa-se com o outro e serve o outro. Aí entra a humildade. Por exemplo, o humilde, como que você atinge o humilde? Se você colocar ele no final da fila, tá tudo certo. Se você disser meio monte de coisa para ele, tá tudo certo. Porque ele já é humilde. Ele não está atrás de status, de poder, de primeiro lugar. Então o que fizer com ele não vai atingi-lo. Porque a humildade é a maior arma contra o mal. Daí eu te chamo a uma reflexão. O próprio Cristo, Filho de Deus, Salvador, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Filho único de Deus, abre a boca para dizer, o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Olha para mim, Jesus se tornou servo de todos. E você quer ser o bichão? Você quer ser a bichona? A bichona, o bichão no sentido de ter poder, de ser servido, de ser paparicado, de ser adorado, de ser... Não, querida. Se você carrega esse sentimento dentro de você, trabalhe contra esse sentimento e vai servir. Vai servir a Deus e o outro. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Cuidado com aplausos, tapinha no ombro, paparicação, porque quem vive de elogio cai na primeira crítica. Aprende com Jesus. Aprende com Jesus, que nos dá uma lição de humildade, que nos dá uma lição de sabedoria. Que Deus, nessa manhã, ensine Israel a ser humilde, não ser soberbo, não ser orgulhoso, e que isso sirva para você também.